Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a Jaqueline, eu sou sócia advogada da Steinschutz Advogados e hoje eu vou falar sobre a alteração de nome. Nós fizemos uma pesquisa no nosso perfil no Instagram, que é @stscadv, e 21% dos participantes engajados nessa pergunta disseram que não gostam do seu nome. E aí, sobre o tema, o artigo 16 do Código Civil ensina que toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendido o prenome, que é aquilo que a gente chama de nome, primeiro nome, né? E o nome, que é o sobrenome. O prenome, então, como eu disse, é aquilo que a gente chama de primeiro nome. Daí tem também ainda os agnomes, que são júnior, filha, neta, segundo, etc. Lembrando que os agnomes, eles podem ser utilizados também para mulheres. Na nossa cultura é utilizado geralmente para os homens, mas se uma filha tiver um nome idêntico ao da mãe, ela pode então ter o agnome indicando ali qual é a sua relação com a pessoa, no caso, filha, né? Ou se fosse neta, daí teria que ter o nome igual ao da avó. Então, hoje trazemos algumas curiosidades jurídicas sobre o tema. E vamos falar primeiro da alteração do nome em relação do casamento, que é a mais clássica, mais comum, né? A alteração do sobrenome em razão do casamento é a mais corriqueira, porque na nossa cultura, geralmente, as mulheres costumam realizar a inclusão do sobrenome do marido no momento do casamento. Mas é uma curiosidade que muitas pessoas não conhecem, é que também é possível o marido incluir o sobrenome da mulher ao seu, ou simplesmente que ambos mantenham os seus nomes originais, o que é muito mais prático, diga-se de passagem, porque não é necessário fazer a realização de atualização de todos os documentos, RG, CPF, passaporte, tudo mais. Essa previsão está no nosso artigo 1565 do Código Civil, né? E lá fala claramente que qualquer dos nubentes, querendo, ou seja, tem que ter uma manifestação de vontade, poderá acrescer ao seu sobrenome do outro. Cada estado tem também o seu código de normas, que é a norma local que rege o registro civil das pessoas naturais. No nosso código de normas, está lá no artigo 555, parágrafo 2º, que o nubente, que é a pessoa que está casando, poderá manter o nome de solteiro no momento do casamento ou alterá-lo com acréscimo do patronímio paterno ou materno do outro. Ou seja, não precisa ser o nome do pai, do marido ou da esposa, né? Ou ambos, conforme lhe for mais conveniente. Só não é permitida a supressão total do sobrenome de solteiro daquele a quem o nome está sendo adicionado. Então, eu vou reforçar aqui que o acréscimo do nome é realmente uma faculdade. Logo, é preciso somente querer, ter vontade de adicionar aquele nome. E destacamos mais uma vez, então, que o homem pode realizar o acréscimo do sobrenome da mulher ao seu. E o momento da escolha dessa alteração de nome é na habilitação de casamento, que é um processinho feito anteriormente ao casamento para verificar se não tem nenhum impedimento, nenhuma condição impeditiva daquele casamento. A alteração do nome, também bem comum na nossa sociedade, pode se dar em razão do divórcio. Então, quando um dos nubentes adiciona o seu sobrenome ao seu sobrenome, o do marido ou da mulher no momento do casamento, por ocasião do divórcio, esse nome, então, pode ser removido. Está lá no artigo 1571, parágrafo 2º do nosso Código Civil, que o cônjuge poderá manter o nome de casado depois do divórcio ou pode também removê-lo se assim quiser. Nós já tivemos aqui no nosso escritório um caso em que a mulher adotou o nome do marido no momento do casamento e após o divórcio ela quis manter o nome do marido, do ex-marido, ao seu, né? Para não precisar fazer novamente a alteração dos documentos e tudo mais. No entanto, ela não exerceu a opção de retirar o nome do marido e voltar ao nome de solteiro, e por isso o marido não gostou que ela continuasse com o sobrenome dele e pediu então nesse processo que nós patrocinávamos que
o juiz ordenasse, então, que a ex-mulher retirasse o sobrenome dele, não pudesse mais usar, então, o sobrenome dele. E a decisão que veio, e até essa decisão está bem coerente com a jurisprudência, é de que a opção de utilização do nome, ou de adoção de um novo nome, ou remoção mesmo do nome, é da pessoa, é um direito muito pessoal. Não pode outra pessoa pedir que seja ou não feita a adição ou remoção de um nome. Logo, se a mulher que tinha adicionado o sobrenome do marido no momento do casamento não quis remover esse sobrenome no momento do divórcio, o marido não pode obrigar que ela faça essa remoção do nome. Ela, se fizer a opção, pode continuar, então, utilizando esse mesmo nome. E aí é importante destacar que essa mulher, então, continuou com o nome do ex-marido e, no caso de ela se casar novamente, ela pode ficar aí acumulando vários nomes de maridos. Tô brincando. Então, assim, aquele que acresceu o nome do cônjuge ao seu, no caso da dissolução do casamento, poderá renunciar a qualquer momento. Ou seja, se ela vier a casar novamente, ou, sei lá, por alguma razão quiser retirar esse nome, ela pode fazer isso a qualquer momento. Isso está no artigo 1578, parágrafo 1º do nosso Código Civil. Também ela pode fazer essa exclusão do nome, né, no momento do seu segundo casamento. Aí, de novo, no momento da habilitação do casamento, ela vai fazer a exclusão do nome do ex-marido e adicionar, se ela quiser ou não, o nome do novo marido. Ou, se ela não quiser, ela pode manter todos os nomes. Ou voltar ao seu nome de solteiro. Ela tem uma nova oportunidade ali de fazer uma alteração de nome. E não podemos deixar de mencionar que existe a perda do direito ao sobrenome do ex-cônjuge, caso aquele que acresceu seja considerado culpado pela separação. Isso está lá no artigo 1578, logo, se o marido ou a mulher que está usando o nome, né, da outra pessoa, da família da outra pessoa, for indigna, tiver uma conduta muito indigna, aí sim, nesse caso, aquele que concedeu o nome, vamos assim dizer, pode exigir que a pessoa que teve a conduta indigna, então, não possa mais fazer uso daquele nome. Isso tem que ser requerido e provado. Destaco, provado judicialmente. Não basta fazer meras alegações, dizer que a pessoa te xingou, tem que ter provas realmente. Vou dar uma prova assim bastante esdrúxula, mas é uma forma bem legal de exemplificar. Digamos que dos cônjuges cometeu uma tentativa de homicídio em relação ao outro. Aí, nesse caso, realmente não faz sentido essa pessoa poder continuar usando, né, o nome daquela pessoa que foi vítima dela. Então, nesse caso, teria provas, teria boletim de ocorrência, provavelmente um processo crime que seria suficiente para provar, então, né, essa conduta indigna e, digamos, a culpa pela separação e, portanto, a perda do direito de usar, então, esse sobrenome. Uma coisa que pouca gente conhece e que está bem claro e bem determinado, bem regulamentado pela nossa legislação é a alteração do nome em razão da maioridade. Então, não vamos aqui confundir maioridade com capacidade civil. Algumas pessoas sofrem emancipação e, por isso, passam a obter a capacidade civil plena antes dos 18 anos de idade. Mas a Lei de Registros Públicos, que é a 6.015 de 73, ela permite a alteração do nome em razão da maioridade, ou seja, quando completa 18 anos de idade, mesmo que a capacidade civil tenha sido adquirida anteriormente. Está lá no artigo 56 dessa lei. O interessado, no primeiro ano, após ter atingido a sua maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. Ou seja, se você tem entre 18 e 19 anos, você pode pedir, então, a alteração do seu nome sem apresentar qualquer justificativa ou motivo para tanto. Você não precisa, de novo, reitero, você não precisa apresentar nenhuma justificativa, tá? Simplesmente peça a alteração do seu nome e respeite ali os patronímios de família.
No entanto, se você perder esse prazo, aí sim, depois dos 19 anos, é possível a alteração do nome pela via judicial, mas aí apresentando uma justificativa, um motivo para que essa alteração aconteça. Vou fazer aqui só um parênteses. Muito embora eu tenha mencionado essa Lei 6.015 de 73, a gente não recomenda a leitura dessa legislação por leigos porque ela é anterior à nossa Constituição. Então, tem bastante normas que mudaram, né, desde 1973, tem o Código Civil, que é de 2002, tem a Constituição Federal, que é de 1988, e a Constituição não recepcionou algumas normas da Lei 6.015, inclusive ela tem alguns conceitos bem desatualizados, né, que não são mais aplicados em razão dos direitos humanos reconhecidos pela nossa Constituição, e por isso, então, a gente é necessário ter bastante conhecimento técnico para realizar a leitura, assim, aproveitar a leitura dessa legislação. Então, caso queira consultar por curiosidade, tranquilo, mas não tire conclusões simplesmente pela leitura dessa legislação que é muito antiga. Então, retornando, após a maioridade, é permitido também a realização da alteração do nome pela via judicial, mas aí é necessário apresentar um justo motivo. Para isso, é necessária a oitiva também do Ministério Público e uma publicação pela imprensa dessa referida alteração. Digamos, motivos justos para alteração de nome seriam a exposição do seu titular ao ridículo, situações vejatórias ou características muito exóticas do prenome, que colocam a pessoa em situações, às vezes, constrangedoras. Ter que ficar a todo momento soletrando o seu nome, criando muitos empecilhos para o exercício da sua vida, né, civil. A retificação de nome também pode ocorrer por erros gráficos. Então, eu vou mencionar um exemplo bem simples. Digamos que o nome da pessoa que o pai e a mãe pediram lá no momento do nascimento era para ser Maíra. E aí não foi colocado a acentuação, né? E ficou Mayra. Esses dois nomes existem, mas se for comprovado que houve um erro simplesmente de transposição, é possível corrigir o nome. Aí, de novo, nesse exemplo que eu estou mencionando, fica complicado a prova, né? Tem que ter uma prova de que realmente foi um erro de transposição. Ficaria mais fácil, por exemplo, quando é um sobrenome. Então, digamos, o meu pai se chama Chuse. Chuse, tá lá na certidão de nascimento dele, Chuse. E eu recebi o nome Chus, sem o E. Então, simplesmente comparando esses dois documentos, é fácil verificar que houve um erro e o erro é passível de retificação administrativa, não precisa daí entrar na justiça, tá? Mas no caso do prenome ali, Maíra e Mayra, daí sim, pela falta de prova, teria que entrar judicialmente. A alteração de nome também pode se dar em razão do gênero. Desde 2018 é possível alteração do nome em razão do gênero, porque basta comparecer realmente ao cartório de registro civil e solicitar alteração, inclusive do sexo, para que a pessoa tenha uma coincidência entre aquilo que ela vive na sociedade e o que o documento dela representa. Muito embora não se confunda sexo com gênero, o STF decidiu que também o sexo será alterado no registro de nascimento, porque a manifestação do gênero, para que a manifestação do gênero seja condizente com o objetivo da norma. Então, não é preciso estar representado por advogado, não é preciso ter processo judicial, é tudo muito simples, com muita discrição e respeito, inclusive, e administrativamente, né? O requerimento também não precisa ser feito no registro civil onde a pessoa nasceu, lá onde ela foi registrada no momento do nascimento. Pode ser feito em qualquer registro civil aqui de Santa Catarina e até mesmo de outros estados. Tem estados que têm convênios uns com os outros e aceitam, então, o processamento e a recepção desse pedido de outro estado. No entanto, esse tipo de alteração de nome só é permitida uma única vez extrajudicialmente. Caso seja necessária mais alterações ou reversão para o nome anterior, daí sim, só pode ser feito judicialmente, tá? E aí, no nosso site, tem lá a abinha blog, a gente está colando alguns julgados sobre esse tema, para quem tiver curiosidade de se aprofundar.
Outras alterações de nome permitidas também têm a ver com apelidos notórios, por exemplo, Maria da Graça Xuxa Meneghel, quem não conhece esse caso, né? E do 35º presidente da República, que foi presidente entre 2013 e 2011 aqui no Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não tinha esse apelido no meio, né, entre o prenome e o sobrenome dele, e foi incluído porque realmente era um apelido notório. A lei, na verdade, ela fala em substituição do prenome pelo apelido. Mas, como a gente observa por esses dois casos, é possível também a inclusão do apelido entre o prenome e o sobrenome. Também são permitidas alterações em virtude da adoção, pelo uso prolongado de nome diverso, para alteração de nome de estrangeiro ao vernáculo local, pelo fato de outra pessoa possuir o mesmo nome, que a gente chama de homonímia, às vezes causando dificuldade ao exercício da vida civil, para que haja uma melhora de pronúncia e para a proteção de pessoas coagidas ou ameaçadas por colaborar com a apuração de crime. Então, se alguém for vítima, testemunha, ou mesmo um partícipe de algum crime e estiver sofrendo alguma coação ou ameaça em virtude disso, dentro lá do processo penal é possível requerer, então, a alteração do nome. Aí teve 2 perguntas que a gente recebeu no Instagram que nós achamos que valeria a resposta aqui neste áudio e também no nosso site. A primeira posso atualizar o nome da minha mãe na minha identidade? Não tem bem a ver com a alteração de nome da pessoa, mas tem a ver com o registro civil da pessoa natural, né? E a resposta é sim. Aqui em Santa Catarina isso é expressamente previsto pelo artigo 543A do nosso Código de Normas, que fala que é permitida a verbação no assento do nascimento do filho, do patronímico materno ou paterno, em decorrência de casamento ou divórcio, independentemente de pedido judicial. Basta o mero requerimento escrito da parte interessada, acompanhada da documentação comprobatória de ordem legal e autêntica. E também perguntaram sobre a correção de nome para pedido de cidadania. É possível, sim, a retificação de nome. Aí naquele exemplo que eu falei, né? Schulz e Schulze, né? Se essa pessoa quiser fazer o reconhecimento da sua cidadania alemã, por exemplo, e o imigrante não tiver, o seu imigrante, né, o seu ascendente que imigrou para o Brasil, não tiver coincidência com o sobrenome atual, porque ao longo dos anos foi fazendo essa transposição incorreta do sobrenome, aí sim é possível fazer a retificação de todos os nomes, tá? Eu ouvi falar que essas retificações elas são mais requisitadas por quem pede a cidadania italiana, porque no caso da Itália tem que ter realmente a coincidência integral ali do nome. Então é isso, fico contente de estar retornando, agradeço quem ficou comigo até aqui. E se você tiver mais dúvidas, envie-nos nas nossas redes sociais ou pelo site. Muito obrigada!